Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a Dicas do Prof, 13º episódio. Eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou médico, ortopedista e professor de ultrassonografia musculoesquelética. Antes de mais nada, se estiver vendo pelo telefone celular, coloque desta forma para que você possa conseguir ver melhor a resolução deste vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe um joinha. Aperte o sino de alerta para receber sempre novidades e novos vídeos. E se gostou, compartilhe com um colega. Vamos aqui. Era apenas um exame normal, né? Até que eu pergunto, onde você sente mais dor? Aponte com o dedo indicador. O que eu quero dizer com isso? Que depois que eu fiz o exame, eu perguntei no final do exame onde o paciente sentia mais dor, porque até então eu não tinha visto nada. Então, vamos ao caso. Vejam, uma avaliação volar do punho, né, onde eu faço a avaliação inicial do nervo mediano fora do túnel do carpo, dentro do túnel do carpo, aqui o canal de Guion, aqui o pisiforme e aqui o escafoide, né, aqui é um punho esquerdo. Aqui no final do túnel do carpo, avaliação do espaço, né, e do retináculo final, vendo aqui os flexores, aqui o nervo mediano. Aqui a avaliação do nervo mediano longitudinal e o seu retináculo, veja que o retináculo está normal. A avaliação do flexor radial do carpo, passando por cima aqui do osso escafoide. E a avaliação do flexor ulnar do carpo, passando aqui por cima do pisiforme e indo se inserir na base do quinto metacarpo. Bem, depois da região volar, nós partimos então para a região dorsal. E aqui nós vemos a avaliação do primeiro compartimento, do segundo compartimento, do terceiro compartimento, quarto compartimento, quinto compartimento e sexto compartimento. E nesse momento, aqui a gente sabe que aqui está dividindo entre o terceiro e o segundo compartimento, aqui é o tubérculo de Lister. Aqui a articulação rádio-ulnar distal, a RUD, né, distal. Essa imagem eu faço como protocolo, nós saímos dessa imagem, colocamos o transdutor um pouco para distal e lateral e radial, e vemos essa imagem que é justamente a escafo-semilunar. E aqui nós vemos o ligamento escafo-semilunar dorsal íntegro, articulação íntegra. E aqui é onde a gente consegue enxergar, né, na maioria das vezes, 90% dos casos, os cistos artrosinoviais dorsais do punho. Aqui é o segundo compartimento e aqui é o quarto compartimento. Ora bolas, como é aqui é o segundo, aqui é o quarto, você falou que aqui é o terceiro. Justamente, quando a gente sai dessa posição, vendo o tubérculo de Lister e vai para a distal, esse terceiro compartimento ele já lateraliza e vai para o polegar, sendo ele o extensor longo do polegar. Então fica aqui nessa imagem apenas o segundo e o quarto compartimento. Logo após, então, nós colocamos o transdutor longitudinal e vemos essas duas imagens, né? Aqui com Doppler negativo, porque não existe nenhum derrame ou espessamento sinovial, e aqui nós vemos a radiocárpica e a intercarpal dorsal. E aqui, como eu havia falado antes, é o sexto compartimento dorsal. E aqui eu pensei, não deve ter nada, né? Mas eu vou colocar aqui um exame que eu também faço como rotina, que é a avaliação da fibrocartilagem triangular. Apesar de a gente não conseguir ver muito bem aqui a fibrocartilagem nesse exame específico, a gente vê muito bem aqui o homólogo meniscal, vê aqui o extensor ulnar do carpo, né? Vemos aqui o semilunar, não dá para ver muito bem aqui o rádio e aqui o pisiforme. Pois bem, e aqui eu pensei, realmente não deve ter nada mesmo, porque até então o exame estava normal. Mas até que eu parei e perguntei, onde é a sua maior dor? E o paciente relatou que a dor dele era aqui, nessa região um pouco distal à prega do punho. Então coloquei o transdutor e vi essa imagem hipoecogênica. Vejam que essa imagem hipoecogênica, um pouco aqui anecoica, ela dá um reforço acústico posterior. Aí eu fiz, deve ter alguma coisa aqui.
né? Então fiz um comparativo e enxerguei que nesse lado não havia nada. Mas até então eu via por cima aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o tendão flexor longo do polegar, isso aqui é a região tenar, e eu não conseguia mais ou menos enxergar, se orientar dentro da anatomia, né? Lembrando que aqui é um limbo entre punho e mão, ou seja, se tivessem pedido punho, eu teria que ver mão, e se eu tivesse visto mão, tivessem pedido mão, obviamente eu teria que investigar essa parte. Tá? Lembrando que é uma avaliação pouco comum. Então, mantendo a pesquisa, né, eu consegui enxergar o lado contralateral, esses dois ossos muito próximos, e aqui eu consegui enxergar um espaço maior entre os ossos e um volume de líquido e, coincidentemente, uma dor nesta região, nesta topografia, durante a sonopalpação. Então, nesse momento eu liguei o Power Doppler para ver se havia alguma captação por espessamento sinovial, alguma angiogênese por processo inflamatório agudo, e nada. E agora, né? E aí é o que eu falo, né? Aí é que entra a diferença de quem sabe um pouco mais de anatomia para a realização dos exames. Poucas pessoas, ou algumas delas, né? Eles não têm a noção de que a anatomia, previamente, antes da sua anatomia, ela faz muita importância. Porque aqui, quem não conhece a anatomia pode se perder um pouco, né? E aqui, então, foi quando eu descobri que a gente estava diante da escafo semilunar volar, né? É uma lesão rara, não é uma lesão tão comum, diga-se de passagem, mas essa imagem, com certeza, ela nos dá um parâmetro de normalidade do lado direito, e aqui do lado esquerdo, além dessa abertura entre os ossos, um volume de líquido bem significativo, e vejam que aqui a gente vê nuances do ligamento volar, e aqui a gente perde um pouco o parâmetro desse ligamento, né? Então, com certeza, aqui, além dessa abertura de uma lesão ligamentar, nós temos um moderado volume de líquido, um derrame, né? Então, fechando aí um diagnóstico de lesão escafo semilunar volar. E muito atenção, quando achar que não achou nada, faça essa simples pergunta para o paciente: aonde é que dói? Né? Quando você acabar o seu exame, eu sempre faço, eu costumo falar 45 do segundo tempo, não achou nada, manda ele marcar com o indicador aonde é que dói, né? E se o pedido for punho, faça sua extensão para a mão e descreva com capricho. Eu tenho certeza que irá conquistar ainda mais o médico que solicitou esse exame, tá bom? E diga-se de passagem, você acabou de realizar e fazer um excelente diagnóstico. E lembre-se, seu laudo é a sua marca. Deixe seus comentários, o que achou dessa aula, né? Deixe seu joinha, deixe aí as suas dúvidas, que será um prazer te responder, tá bom? Meu muito obrigado e até a nossa próxima Dicas do Prof. Até lá!